Que cabe ao Congresso definir quais propostas podem ser votadas em regime de urgência. Reportagem de Catiúcia Sotomayor. Relator da ação, o ministro Edson Fachin rejeitou o pedido do Partido Verde, que acusa o uso da urgência para encurtar o debate nas casas, dispensando a apresentação de pareceres das comissões temáticas. Fachin defende que a decisão sobre votações de projetos nesse regime, indo diretamente para análise no plenário, cabe ao Congresso Nacional. O PV questiona o uso do mecanismo que acelera e simplifica a tramitação das propostas, reduzindo prazos. A sigla argumenta que projetos com impacto para o meio ambiente, como o que muda as regras do licenciamento ambiental e o que permite mineração em terras indígenas, não exigem celeridade para que etapas sejam omitidas, pois não seriam de natureza emergencial. O objetivo da ação é que os projetos de lei em tramitação no regime de urgência sejam revistos e voltem ao trâmite normal, e ainda que as leis já aprovadas sejam reavaliadas. Para ganhar urgência no Congresso, a matéria precisa ter a aprovação da maioria dos deputados ou senadores, o que está previsto no regimento das duas casas. E, segundo o ministro do STF, não ofende o devido processo legislativo. No voto que rejeitou a ação, Fachin ainda disse que as normas aprovadas pelo Congresso não precisam passar por análise de validade no Supremo, mas não estão imunes ao controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, se houver questionamentos sobre sua tramitação ou conteúdo. Bom, falando ainda sobre esse assunto, nosso comentarista desse sábado, Roberto Mota. Roberto, cabe ao Supremo decidir o que o Congresso faz ou não faz? Não cabe, Tiago. Essa decisão do ministro Fachin, é uma decisão muito bem-vinda, porque ela pode indicar uma mudança de uma tendência recente, que a gente tem visto no Brasil, do excesso de ativismo judicial. O ativismo judicial ocorre quando o judiciário resolve tomar o papel de outros poderes, do executivo ou do legislativo, né? A gente escuta muito algumas vozes da sociedade dizendo que isso é benéfico, porque o judiciário ele age quando os outros poderes deixam de agir. Mas isso equivaleria, por exemplo, a um presidente da República, a um governador, chamar para si processos que estão parados na justiça e ele resolver julgar esses processos, o que é um evidente absurdo. É a mesma coisa que acontece quando o judiciário entra em assuntos que quem deve resolver são aquelas pessoas que receberam votos do cidadão. Então, por exemplo, a gente teve uma decisão recente da STF que obrigou o Senado a criar uma CPI da Covid. Na verdade, isso é uma decisão do Senado, isso é uma decisão do Parlamento. O ministro Fachin também foi responsável, há pouco mais de um ano atrás, por uma decisão polêmica de suspensão das operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Ora, quem deve decidir se uma operação policial é realizada ou não é a própria polícia, que é subordinada ao governador do estado. Então, essa decisão do ministro Fachin é surpreendente e, na minha opinião, muito bem-vinda.